Olá, amigos. O painel regional está no ar e nós vamos conversar hoje aqui com o Pedro Tourinho, o médico sanitarista que está aqui conosco, que vamos falar muito, Pedro, sobre essa questão, principalmente do coronavírus. O painel regional agradece a sua participação e gostaríamos de ouvir as suas considerações iniciais. Bem, antes de mais nada, eu quero agradecer, Fernando, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês, né? É isso, eu sou médico sanitarista, sou especialista em medicina preventiva e social pela Unicamp e também vereador na cidade aqui de Campinas. E a gente está tendo, nesse momento, especialmente porque eu tenho presidido a Comissão de Política Social e Saúde da Câmara e também participo do Comitê para o Contingenciamento e Planejamento das Ações do Coronavírus da Câmara de Vereadores, uma demanda muito grande, né, para tratar tecnicamente e do ponto de vista de pensar junto à política pública de um tema que é da mais alta importância. A questão do coronavírus, Fernando, é uma situação nova, dramática e eu diria inédita do ponto de vista de saúde pública para todo mundo que está nos assistindo. Nós nunca enfrentamos uma situação parecida com essa no transcurso das nossas vidas. Afirmo categoricamente isso, né? É uma situação da mais elevada gravidade. Coronavírus, é possível explicar o que é o coronavírus? É uma gripe, é febre, é um mal-estar? O que é? O que seria? Bem, vamos lá. Coronavírus é uma família de vírus que tem vários vírus diferentes. Um deles, chamado SARS-CoV-2, é um vírus que sofreu uma mutação lá na China, quando em contato com animais, passou a contaminar humanos e essas pessoas começaram a manifestar sintomas inicialmente idênticos ao de uma gripe comum, né? Então, a gente tem, com qualquer quadro gripal, um espectro, uma gama ampla de manifestações possíveis que podem ser desde quadros de pouquíssimos sintomas, uma dorzinha de cabeça, um nariz escorrendo, uma coisa leve, até os sintomas mais exuberantes, como, por exemplo, dor intensa no corpo, dor de cabeça, tosse, nariz escorrendo muito e febre muito alta, podendo ainda caminhar para situações mais dramáticas, que seriam os quadros pneumônicos, né? Quadros, portanto, de acometimento dos pulmões com limitação da capacidade respiratória das pessoas, que pode levar até mesmo à morte. Então, ela se parece muito com uma gripe normal, né? E ela evolui muito frequentemente para um quadro mais próximo de uma pneumonia, embora ela possa, em 80% dos casos, se manifestar como uma gripe normal, impossível de diferenciar da gripe comum, exceto se for feita a testagem laboratorial. Doutor Pedro, toda doença, todo vírus, eles têm aí os seus grupos de riscos. Levando em conta que já tem mortes no nosso país, e uma delas, a gente pode citar aqui, uma pessoa acima de 62 anos, que tinha um histórico de diabetes, de hipertensão e outras situações também. Um acontecimento como esse, com morte, ele traz uma maior preocupação com os grupos de risco? Ele traz, mas eu quero dizer que a gente não deveria focar em olhar a questão dos grupos de risco. Por quê? Porque esse é um vírus com alto potencial de infectividade. Ele transmite muito facilmente, né? Os principais meios pelos quais ele transmite são as superfícies e os aerosóis produzidos pela respiração, e ele adoece muito todas as faixas etárias. De fato, ele mata mais os mais velhos. Ele mata progressivamente mais a partir dos 50 anos. Então, quem tem mais de 60 anos já tem lá 5% de chance de evoluir para um óbito, né, para a morte quando adoece. Quem tem mais de 80 anos chega a ter 15% de chance de morrer. Porém, quem é mais jovem também tem um risco bastante elevado de morrer e por isso eu tenho alertado que essa questão do grupo de risco, né, assim como as pessoas que têm problemas pulmonares, problemas como diabetes, problemas como hipertensão, cardiopatias, têm mais chance de morrer, mas quem deve se preocupar com isso é toda a população, né? Houve uma ênfase muito grande inicial na questão dos idosos, né? E isso levou algumas pessoas mais jovens a serem um pouco complacentes, um pouco relapsas. Eu ouvi muita gente falar, não, para mim é só uma gripe. Não é. Temos muitíssimos casos de gente que já está internada neste momento no Brasil com 21, 25, 35, 40 anos, que está entubada, que está com risco de morte, né? Então, a estimativa dessa epidemia é que do total de mortos, caso a gente não tenha as medidas adequadas, 60% vão ser pessoas com menos de 60 anos e 40% de 50 anos e 40% pessoas com mais de 50 anos. Quer dizer, vai morrer gente de todas as idades. Felizmente, só as crianças muito pequenas que ainda não apresentaram casos com óbitos, né? Então não teve morte de criança menor que 9 anos, o que para nós é um alívio. Mas também tiveram a doença e podem transmitir a doença. Então, o fato é que todos nós precisamos tomar um cuidado extremo e aderir rigorosamente às medidas de prevenção. Levando em conta que o senhor falou, medidas de prevenção, nós temos hoje uma multiplicação de informações e com isso muito fake news.
Quais seriam essas reais medidas de prevenção? Bem, principais medidas de prevenção. Primeiro, o principal caminho pelo qual esse vírus está sendo transmitido é pelo meio de contato. As pessoas estão sempre muito preocupadas com a questão da máscara, mas eu quero lembrar que as mãos são o principal vetor desse vírus. Esse vírus, quando você tosse, você produz um spray de partículas, de gotículas, que cai na superfície e contamina as superfícies. Em vidro, por exemplo, esse vírus sobrevive 4 dias. Vivo, viável no vidro, no plástico, 4 dias. Em metal, como aço, 2 dias. Então, eu tossi, estou contaminado. Contaminei esse vidro. Se esse vidro não for adequadamente higienizado, ele pode ser higienizado com uma solução de hipoclorito de sódio, água sanitária, 0,5% ou 1%. Basta passar aqui que já mata o vírus, né? Ou outros desinfetantes domésticos, né? Um objeto, um copo que eu peguei, que estou com a mão contaminada. Se você pegar esse mesmo copo, você contamina. Dá para limpar com álcool gel, álcool 70% o copo. Mata o vírus. Então, se a gente contamina a superfície, depois vem outra pessoa, toca e leva as mãos ao nariz e aos olhos, etc., vai se contaminar. Maçanetas, corrimões, barras de apoio no transporte público, são todos lugares particularmente preocupantes nesse sentido, assim como alguns hábitos, como aperto de mão, né, o abraço. E aí tem também a via respiratória, que é quando a gente conversa, fala a uma distância menor de 1 metro, produz partículas, você aspira as partículas. Quando eu tusso, as partículas vão a 2 metros e é por isso que qualquer pessoa que tenha qualquer sintoma respiratório tem que usar máscara o tempo todo, evitar o contato social, ficar em casa e, mesmo com as pessoas que estão sem sintomas, manter uma distância segura e hábitos e práticas seguras. Além disso, a lavagem das mãos é a medida isoladamente mais importante de todas. 20 segundos lavando a mão com água e sabão já resolve. Se não tiver água e sabão, álcool gel ou álcool 70. Qualquer coisa além disso é fake news. A cultura das sociedades, principalmente como a nossa, abraço, beijo, aperto de mão, está sempre próximo, a gente se sente até mal educado de não cumprimentar. Isso dificulta o combate ao coronavírus? Com certeza, Fernando, esse é o maior desafio, né? Essa doença, ela promove um choque cultural, ela rompe com o nosso modo de nos relacionarmos. Eu tenho praticado isso, às vezes eu me distancio, fica 1 metro de distância das pessoas, imediatamente eu vejo que as pessoas vão se aproximando instintivamente. Aí eu me afasto, eu vejo que a pessoa olha e fala, pô, tem alguma coisa errada comigo? Ou então, agora mesmo, entrando aqui, né, no estúdio, uma pessoa veio toda simpática comigo, tudo bem, como é que tá? Opa, não posso cumprimentar. As pessoas não devem ficar chateadas, insultadas, magoadas com isso, né? Elas devem agradecer que a gente está tendo essa atenção e devem ter essa mesma atenção com as pessoas que elas encontram, com todo mundo, né? Porque nós precisamos conter a disseminação desse vírus para que não tenha muita gente adoecendo ao mesmo tempo, porque se isso acontecer, os serviços de saúde não vão dar conta. Doutor Pedro, em que momento a pessoa deve buscar, então, ajuda, se ela tem que evitar aglomerações, evitar ir no posto de saúde? Conta para nós isso aí. Bem, todas as pessoas que evoluírem com sintomas respiratórios, que são esses que eu falei, tosse, febre, nariz escorrendo, dor no corpo, dor de cabeça, intensos, que tiverem falta de ar, devem imediatamente, e eu repito, imediatamente procurar um serviço de saúde, hospital, posto de saúde, para poder ser avaliado. A falta de ar é o sintoma mais dramático. Pacientes com febre muito alta, que têm um comprometimento do corpo muito elevado, também devem procurar o serviço de saúde. E se você adoeceu, está se sentindo mal, está com suspeita de que está com quadro, teve contato com alguém que teve, é bom ligar, né, para o telefone da cidade de Campinas, é o 160, avisar que está com esse quadro, dar o endereço e tudo mais, informar para que os mecanismos de vigilância sejam ativados para poder mapear que tem uma pessoa com suspeita ali. Essas são as medidas. Se você não está com falta de ar, se a tua tosse, a tua febre, o teu quadro de mal-estar geral estão leves, o ideal é não ir para o hospital nem para o centro de saúde. Por quê? Vai chegar no centro de saúde ou no hospital, tossindo, tocando as coisas. Se você tiver com vírus, você vai criar várias oportunidades de contágio para outras pessoas. Se você não estiver com vírus, vai ter outras pessoas com vírus no ambiente onde você vai estar, recepção do hospital, recepção do posto de saúde, tossindo, o ar certamente vai estar cheio de partículas virais em suspensão. Você pode aspirar ou mesmo tocar num braço de cadeira, tocar numa porta contaminada, numa barra de metal, depois acabar se contaminando. Você pode ir ao hospital porque estava com um resfriado comum e voltar com coronavírus. Então nós não queremos que isso aconteça. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, ela informou que o exame para a detecção do coronavírus foi incluído no rol de procedimento dos planos de saúde. Lembrando que a cobertura será obrigatória apenas para casos classificados como suspeitos ou prováveis. A minha pergunta, o que seriam esses casos suspeitos e prováveis e como é que você vê essa decisão? Bem,
Casos suspeitos e prováveis é uma classificação que você usa no começo de epidemias, onde você ainda tem como mapear. O cara teve contato com alguém que veio da Itália, é a esposa de um cara que viajou para a Itália, chegou em casa e apresentou sintomas. Beleza, ela é um caso suspeito e provável. Isso acontece antes de você ter a chamada transmissão comunitária. A transmissão comunitária é quando você já não consegue mais entender por que aquele indivíduo ali apresentou o sintoma, porque você não consegue fazer a cadeia de contato até um agente que tenha trazido o quadro de fora. Campinas hoje ainda está sendo assim que está fazendo os testes, porque a gente ainda não tem a chamada transmissão comunitária. São Paulo e Rio de Janeiro já tem transmissão comunitária. Então, casos suspeitos em lugares que têm transmissão comunitária são todas as síndromes respiratórias que procuram o atendimento de saúde. Se você está com febre, com tosse, com dor no corpo, com esses quadros que eu falei, e procura um serviço de saúde, você é automaticamente um caso suspeito, mesmo que seja um caso leve. E aí tem que ser testado. A política que a Organização Mundial da Saúde determinou para o controle da epidemia, ela tem 3 pilares. O primeiro pilar é fazer a testagem sistemática de todo mundo. Todo mundo que tiver sintoma, os contactantes das pessoas que tiverem sintomas. Deu positivo? Segunda etapa, isolamento. Isolamento em casa, garantir que a pessoa não vai circular, mas aí é isolamento radical, manter a pessoa quieta, né? E aí a terceira etapa é proteger os profissionais de saúde, porque houve, por exemplo, na Itália, 20% dos casos até agora, 10%, perdão, dos casos até agora, são ocorridos em profissionais de saúde. Isso gera um imenso prejuízo para a própria capacidade do sistema de atender as pessoas, porque os profissionais adoecem, muitos inclusive morreram, né? E ao mesmo tempo se afastam, então o serviço fica com menos gente para cuidar de um problema maior. Então, oferecer os equipamentos de proteção individual rigorosamente para os profissionais de saúde poderem trabalhar. Nesse sentido, a medida que a ANS institui é adequada, né? E considerando que São Paulo e Rio, o que é caso suspeito já são todos os casos sintomáticos respiratórios. Aqui em Campinas ainda é quem teve contato com caso positivo confirmado, contato com caso suspeito ou contato com viajante recentemente. Antes de irmos para o nosso intervalo, o que você gostaria mais de acrescentar dos assuntos que nós tratamos aqui nesse primeiro bloco? Eu acho muito importante, viu, Fernando, as pessoas saberem que a transmissão desse vírus se dá fortemente pelo contato com superfícies. Então, as medidas de higienização de mãos, de roupas, né? Evitar tocar nas coisas. A gente também pega muito, apoia na parede, apoia na porta, pega na barra do ônibus, pega nisso. O que a gente puder fazer de conter as mãos, ficar com as mãos calminhas, evitar de tocar outras pessoas e tocar superfícies, além, é claro, das medidas de controle respiratório, são muito importantes. Tocou, tem que passar álcool gel, álcool 70 ou lavar a mão. 1 vez por dia, 2 vezes por dia? Não. 30 vezes por dia. Depois de tocar... Sempre que necessário. Sempre que tocar algum objeto, depois com um objeto estranho, infelizmente tem que lavar. Parece loucura? Parece, mas se a gente não vai ficar restrito dentro de casa, sem sair e tá andando pelo meio, essas são as medidas que nos trazem mais segurança. Acompanhe todos os temas e entrevistas do Painel Regional através do nosso Instagram, o @Painel Regional. O programa vai para um breve intervalo e no próximo bloco continuamos aqui o nosso bate-papo sobre o coronavírus com o médico sanitarista Pedro Tourinho. Voltamos já já. Você pode ajudar o Boldrini comprando o VidaCap e cedendo o direito de resgate. O VidaCap quer realizar o seu sonho. São 3 novos Onix e 5 novos HB20, mais 50 mil reais de uma só vez. Isso mesmo, 8 carros essa semana. É pra todo mundo sair de carro zero. No Hipergiro, 30 prêmios de 5 mil reais. No primeiro, segundo e terceiro sorteios, um novo Onix em cada. E no quarto sorteio, 1, 2, 3, 4, 5 HB20, mais 50 mil reais de uma só vez. VidaCap, ajude e concorra. O coronavírus é uma realidade. Fique informado para se prevenir da melhor forma possível. Se for tossir ou espirrar, nunca use as mãos para cobrir a boca e o nariz. O jeito certo é usar o braço. Contra o coronavírus, mantenha os ambientes ventilados. E lembre-se, a melhor receita para a prevenção é manter as mãos sempre limpas. Lave bem as mãos, dedo a dedo, com sabão. Se não puder, use álcool em gel. Com informação, vamos lutar contra o coronavírus. Juntos somos mais fortes. Apoio Rede Família. De segunda a sexta, sempre às 13 horas, você fica muito bem informado na edição da tarde. Eu te espero. E você se liga na Rede Família. Muito bem, nós estamos de volta com o programa Painel Regional. Eu estou conversando hoje com o médico sanitarista Pedro Tourinho. Pedro, me diz uma coisa.
Nós sabemos que a saúde pública ela está muito longe de ser o que a gente imagina aqui, o nosso SUS. Mas o SUS possui o teste do coronavírus. Nos Estados Unidos, segundo uma reportagem de um repórter norte-americano, há uma cobrança para aqueles que não têm seguro de saúde de quase $8.000 para fazer o teste, de 7.883 reais. Considerando o valor do dólar 4,93, né? Então, quase R$7.000 hoje eles estão cobrando. Como é que você vê essa informação? Eu acho que esse é um excelente momento para a gente entender como é que a ideia da saúde como um bem público é preciosa, né? A gente às vezes acha que o SUS é uma porcaria e tal, e o SUS de fato tem um monte de problemas, mas a gente tem que entender que o que a gente precisa é de mais SUS e não de mais lógica de mercado na área da saúde, porque a lógica de mercado na área da saúde é o quê? Se eu tenho condições de comprar, eu adquiro e tenho. Se eu não tenho, eu fico sem. Só que na saúde não existe o fico sem. O fico sem saúde é morrer. Então, o SUS, ele oferece o exame de graça para as pessoas, né? Para quem tem indicação. Aqui em Campinas, por exemplo, todos os casos suspeitos estão sendo testados. Isso para nós é uma situação excelente. A gente quer que teste todos os casos suspeitos de coronavírus para poder fazer isso que eu falei, que é isolar as pessoas. Então, a pessoa procurou o serviço de saúde e é um caso que se enquadra como caso suspeito, seja um caso leve, um caso mais intenso, a pessoa vai ser testada gratuitamente. Quer dizer, o SUS está arcando com esses custos, ao invés de precificar esse acesso a esse exame e falar, pô, o exame está escasso, vou cobrar mais para ganhar o dinheiro, que é o que acontece nos Estados Unidos, onde não há sistema de saúde público como no Brasil. O governo federal, ele trouxe uma série de medidas que já está sendo acatado pelas prefeituras, pelo governo do estado, sobre a questão da suspensão gradativa de escolas, museus, igrejas. Como é que você vê toda essa medida aí? Como é que você vê a importância disso? Bem, veja só, o coronavírus já é um quadro que foi combatido com sucesso em alguns países do mundo, como a China, né? Também tivemos aí o Japão com um resultado muito satisfatório no combate, o país Taiwan, né? Hong Kong, lá no sul da China, que é um meio China e meio não é. Todos esses países já tiveram um enfrentamento, né, do coronavírus com sucesso. A Itália, que teve uma situação de calamidade, decidiu também adotar medidas mais rigorosas de restrição de movimento e agora já está tendo queda do número de casos. Então, o que ficou demonstrado? A única medida que tem sucesso no combate à disseminação do vírus e que tem capacidade de realmente diminuir sensivelmente o número de casos é a limitação do contato entre as pessoas, seja por quais meios forem, né? Então, a suspensão das escolas é uma medida dramática, ela prejudica a educação das crianças, ela cria o caos para as famílias, porque as famílias contam com as crianças na escola para poder trabalhar e tal, mas é uma medida acertada. O que nós precisamos saber e fazer é construir medidas que amenizem os impactos sociais e econômicos dessa epidemia, para que a gente não tenha crianças que vão ficar fora da escola ficando desnutridas porque estão fora da escola. Então, é um outro tipo de medida, não é o combate às medidas restritivas de socialização. Da mesma maneira, né, fechamento de serviços não essenciais, a interrupção de todos os tipos de atividades presenciais, reuniões que sejam evitáveis, que possam ser feitas à distância, com aplicativos, né, o tal do home office. Se isso pode ser feito, isso deve ser feito. Reunião que pode ser evitada, deve ser evitada, tá? Todas as atividades coletivas devem ser evitadas, porque isso foi o que foi demonstrado que conseguiu fazer com que a curva de crescimento do vírus deixasse de ser assim para ser uma curva que cai. Hoje, na China, a maior parte dos novos casos de coronavírus já são casos importados de pessoas que vêm de outros países que estão com problemas para conter o vírus e que chegam na China contaminados. Então, é uma política que deu muito certo, embora com um sabor muito amargo, e a gente tem que estar preparado para enfrentar isso aqui no Brasil, viu, Fernando? Isso vai acontecer aqui no Brasil, eventualmente, porque a gente está tendo um crescimento exponencial dos casos. Muita gente não entendeu, né, nesse último fim de semana, por exemplo, a importância de já fazer uma restrição severa de socialização. A gente viu torcida de futebol se encontrando para assistir jogo, a gente viu gente indo para a praia, a gente viu gente fazendo festa de batizado, aniversário, casamento, em velório. Não é para fazer nada disso, gente. Vamos ser claros aqui. Não é para fazer nada disso, não é para ficar visitando parente agora, especialmente parentes idosos. Você pode ser o vetor que leva o vírus à casa de um ente querido e depois esse ente querido pode morrer. Então, essas medidas são necessárias
e a intensidade delas vai ser graduada com base na quantidade de novos casos que forem surgindo. Né? Se surgir muito caso, vai ter que parar tudo. Francamente, é isso. A Secretaria de Saúde de Campinas determinou no início dessa semana a suspensão de todos os eventos com grande presença de público que você está falando. Aí entrou a questões governamentais, esportivas, artísticos, culturais, políticos, científicos, religiosos, etc. Essa medida foi tardia ou foi no tempo exato? Eu acho que ela foi no tempo certo. De fato, era a hora ali de suspender, quando a gente teve a confirmação dos primeiros casos aqui em Campinas. Por quê? Vamos entender. Normalmente, uma pessoa com coronavírus se comporta, vamos dizer, de forma mais ou menos isolada, ela corre risco ainda de infectar 1 ou 2 pessoas saudáveis. A média do vírus é que cada pessoa contamina de 2 a 3 pessoas saudáveis. Quando a gente tem uma pessoa doente que vai para um evento que pode ser, feito eu falei, um batizado, um casamento, um velório, um culto, uma missa, um show, um evento esportivo, qualquer coisa que tenha muita gente, essa pessoa pode contaminar centenas de outras pessoas. Pode contaminar centenas de outras pessoas. E isso pode provocar um colapso do sistema de saúde, porque aí nós vamos ter centenas de pessoas adoecendo mais ou menos ao mesmo tempo, e isso é impensável, porque aí nós vamos ter uma demanda de UTI, uma demanda de internações hospitalares muito alta, e isso é um problemão. Tivemos um problema registrado em alguns presídios, fuga. Você poderia comentar um pouco sobre isso? Eu acho que aí nós estamos falando de um outro tema delicado, que é a saúde da população prisional, né? A gente tem um problema que é muitas vezes desconsiderar que os detentos do sistema prisional têm o mesmo direito à saúde que qualquer cidadão ou cidadã. Não é porque ele cometeu um crime, né? Nós no Brasil não temos pena de morte, nós não temos pena de tortura, não temos nada disso, felizmente. Então, a gente não deve omitir também para os detentos o direito à saúde. E aí o que nós vimos é que parece que houve muita ansiedade nos presídios, com rebeliões, fugas, uma baita confusão. Em tese, pelo menos, eu não sou especialista na área, eu achei uma situação muito delicada até de comentar, em tese motivada pelo medo do coronavírus, que num espaço, por exemplo, de cárceres que deveriam ter 2 presos por cela e que tem 15, 20, vai se espalhar loucamente. Não por acaso, né, nos presídios brasileiros nós temos as maiores taxas de tuberculose do planeta. É uma situação horrorosa. A gente sempre, eu que trabalho com saúde pública, vejo com frequência ex-detentos que, uma vez que saem da detenção, evoluem ainda com tuberculose, acabam espalhando para outras pessoas, contraem doenças graves, têm que ser tratados e assim vai. Então, eu acho que essa situação tem que ser abordada pelo poder público. Agora, doutor Pedro, me fala, como vereador, quais são as medidas tomadas aí pela Câmara Municipal e também a atuação da Comissão de Planejamento Estratégico que se faz parte? Bem, a Câmara Municipal suspendeu o atendimento ao público, né? Está funcionando com expediente mínimo. É uma pessoa por gabinete para atender telefone, para não deixar os munícipes desassistidos, né? Atender telefone, encaminhar alguma demanda. Os gabinetes estão se organizando online, as pessoas estão sendo obrigadas a ficar em casa, evidentemente de sobreaviso. Se tiver alguma demanda, a pessoa é acionada para cumprir aquela demanda que for necessária, né? As sessões também, a gente está em vias de suspender as sessões, elas estão acontecendo agora, mas eu acho que elas vão acabar sendo suspensas, porque são momentos de aglomeração também, né? E é uma das coisas que tende a ser interrompida. E a comissão, ela já determinou, então, além dessas medidas, né, o manejo do orçamento da Câmara para destinar R$6.800.000 do orçamento da Câmara de Vereadores para a Municipalidade de Campinas, para a aquisição de equipamentos de proteção individual para os trabalhadores do SUS Campinas. Então, e da rede privada também, né, para trabalhadores de saúde da cidade. Nós não queremos que tenha qualquer tipo de falta de equipamentos de proteção para os trabalhadores. Quais são os equipamentos de proteção que as pessoas que estiverem expostas, né, na eventualidade de transmissão comunitária ou que estiverem atendendo pacientes nesse momento, já sabidamente pacientes de risco, o que eles devem usar? Qualquer trabalhador, atendente de recepção até o médico que está vendo o paciente. Máscara, gorro, óculos de proteção, luvas descartáveis, avental impermeável. Todas essas medidas têm que ser assumidas, adotadas, para que a gente possa evitar que os trabalhadores de saúde adoeçam. Agora, por causa do coronavírus também, o Ministério da Saúde anunciou que vai antecipar a campanha de vacinação para o dia 23 de março. Ela não é contra o coronavírus, mas como é que você vê essa medida? Se trata de uma medida muito acertada. Primeiro porque os sintomas do influenza, que é o nome do vírus que provoca a gripe normal, são muito parecidos com o coronavírus. Então, existe o risco de você ter uma sobreposição de quadros, que pode levar, inclusive, a uma sobrecarga ainda maior dos serviços de saúde. Geralmente, a epidemia
o surto de gripe, ele acontece a partir do final de abril. Então, antecipar a vacinação vai garantir que mais gente vai estar imunizada quando o influenza começar a circular aqui. Porque, veja, as doenças não param de circular porque chegou o coronavírus. A dengue não está na fila esperando o coronavírus passar para ela poder começar. A dengue está acontecendo também e nós estamos em fase de pico de dengue. Quem está cuidando do coronavírus e está em casa, aproveita para fazer uma vistoria em casa para ver se não tem criador de Aedes aegypti. Senão pode não ter coronavírus e ter dengue. Vamos lembrar disso. E da mesma forma, o vírus da gripe, né, da influenza, a gente tem então que combater. A vacina, ela diminui a mortalidade por esse vírus, que também pode matar, especialmente em pessoas mais velhas. Né? Ela garante que as pessoas vão estar mais saudáveis para enfrentar essa epidemia que está acontecendo e em mais condições de tomar as medidas de prevenção. A vacina não será apenas para quem tem 60 anos, é para toda a população? Como é que vai ser? Tem os grupos específicos que têm indicação, né? Pessoas que têm alguns problemas de saúde específicos e tem a expectativa de redução da idade de vacinação de 65 para 55 anos. Isso ainda está em discussão, né? Mas isso é uma medida que seria acertada, posto que é um grupo que, no caso do coronavírus, tem uma chance bem mais alta de evoluir negativamente. Nós falamos sobre grupo de risco. Quem não está nesse grupo de risco pode despertar o interesse também de se vacinar? Pode, mas na verdade não tem evidência de benefício da vacinação pelo influenza de forma significativa em populações muito jovens. Na maior parte das populações mais jovens são quadros muito benignos, né? E a gente tem na vacinação também efeitos adversos. Então a vacina não é um negócio que você pode tomar à vontade, né? Muitas vezes os efeitos adversos superam a proteção que a vacina vai oferecer e é por isso que a gente faz a indicação exclusivamente para aqueles grupos que vão ser mais beneficiados pela medida. Eu tenho duas perguntas em uma. Ficar em casa nesse momento não é mais uma questão de opção e o pico do coronavírus ainda vai acontecer? O que a população pode esperar? Nós estamos só no começo de um quadro que ainda vai aumentar muito. As pessoas têm que ter clareza que o pico ainda está um pouco longe. Nós não sabemos com precisão quanto é que vai ser o pico, porque vai depender da eficácia das medidas que a gente adotar. Se os brasileiros não assumirem, né, com rigor, com consistência, com disciplina, as medidas de restrição da socialização, permanecer em casa, só sair para o que é essencial, para o trabalho, para o mercado, para o hospital, para casa, é isso que tem que acontecer, a gente vai ter um quadro mais arrastado e mais acentuado e isso vai ser péssimo para a saúde de todos e todas. Então, assim, o pico, o que nós já sabemos é que nós ainda estamos longe do pico. Até o final dessa semana, a gente ainda tem expectativa de vai estar saindo muito resultado nos próximos dias, né, de pessoas que já estão há alguns dias com o teste aguardando. Então, vai aumentar muito a taxa de positividade, de resultados nos próximos dias. Não se surpreendam, né? Esse vírus, ele transmite ainda antes das pessoas manifestarem sintomas. Então, certamente, tem muita gente que não tem sintoma, está com o vírus, está circulando de forma indevida e está contaminando outras pessoas. Então, nós ainda vamos ver muito caso antes da gente começar a melhorar. Medida indispensável é, de fato, fazer a restrição rigorosa, né, da movimentação, da socialização, é ficar em casa. Isso é uma opção para as pessoas? Olha, uma opção, tecnicamente falando, ainda é. Não existe uma lei que vai te prender se você sair de casa sem devido, numa hora que você não deva para fazer alguma coisa, né? O próprio presidente da República está descumprindo todas as determinações do próprio Ministério da Saúde, fazendo a gente passar vergonha mundial. Mas, se você tem bom senso, se você tem respeito pela coletividade, se você é uma pessoa que está preocupada com o bem-estar de todos e todas, você não deve fazer esse tipo de coisa, você não deve ir para a multidão, abraçar a gente na rua, não deve comemorar a festa de aniversário, tem que suspender essas coisas de filho, de parente, não deve, não pode fazer isso, né? É para o seu bem, para o bem das pessoas que você ama, evite o contato social intenso nesse momento. Doutor Pedro Tourinho, o painel regional agradece muito a sua participação. Gostaríamos de ouvir aí as suas considerações finais. Bem, quero agradecer demais esse convite. Falar sobre esse tema é muito importante. E repito o que eu falei no começo, essa é um quadro sem precedentes, por isso para nós é um choque ter que viver tudo isso, né? Mas as pessoas precisam realmente aderir a essas medidas de restrição de socialização, de higiene, né? E dessa forma a gente tem uma perspectiva de lidar com essa crise, que vai ser uma grande crise, de uma maneira menos sofrida para todos nós. É isso, né? Temos que ter essa solidariedade com o coletivo, seja jovem, seja velho, né? Para que a gente possa passar juntos por essa, enquanto povo brasileiro, né? Reconhecendo a importância do SUS para todos nós, de uma maneira mais legal, mais saudável e com menos mortes. Muito obrigado.
O nosso programa conversou hoje sobre o coronavírus com o médico sanitarista Pedro Tourinho. Se você perdeu parte dessa edição, você pode conferir o nosso bate-papo no YouTube, no canal que aparece aí na sua tela. Ou então na reprise, que acontece nesse domingo, às 5h30 da tarde. Agradecemos aí a sua companhia e até o nosso próximo